Braga, dezembro de 1102. Um homem entra na cidade com um sorriso de diplomata e cartas de visita impecáveis. É bispo, vem em nome de Deus. O bispo local o recebe com honras, abre as igrejas, oferece hospitalidade. Mas enquanto os jantares se prolongam, os homens do visitante estão em outro lugar, ajoelhados no chão de pedra de igrejas escuras, com ferramentas na mão, abrindo túmulos. Quando partiram de Braga, levavam nas bagagens os ossos dos santos fundadores da cidade. O bispo local não viu, ou não quis ver. Só percebeu o que tinha acontecido quando já era tarde demais. O nome do ladrão era Diego Guelmires, que vocês também podem encontrar como Cheumires na Galiza ou simplesmente Geumires em português. E os seus próprios cronistas, aqueles que escreveram para glorificá-lo, chamaram o que ele fez de pio latrocínio, um roubo sagrado. Mas este vídeo não é sobre um roubo, é sobre o que Guelmires roubou de verdade, e isso não cabia em nenhuma bagagem. Para entender o que Guelmires roubou de verdade, é preciso entender o que ele encontrou quando chegou ao poder e o que faltava para que seu projeto funcionasse. Filho de um cavaleiro galego que administrava terras da igreja, Guelmires cresceu num mundo onde o poder eclesiástico e o poder senhorial eram a mesma coisa. Aprendeu cedo que uma diocese não era apenas um território espiritual, era uma estrutura de governo, de impostos, de lealdades militares. Estudou na Escola Catedralícia de Compostela, tornou-se secretário e chanceler do conde Raimundo de Borgonha e foi eleito bispo em 1100, com carta de recomendação do próprio Papa nas mãos. Um homem que, antes dos 40 anos, já conhecia as Cortes de Leão, os centros de poder da Igreja Europeia e os arquivos de Roma. Mas o que ele herdou em 1100 era, do ponto de vista institucional, quase nada. O Bispado de Santiago de Compostela era uma cidade de peregrinação sem categoria metropolitana. Dependia, canonicamente, de uma diocese menor, chamada Iria Flávia. Não podia convocar assembleias, não podia batizar outros bispos, não podia, em termos formais, dar ordens a ninguém fora do seu território. Santiago era famosa entre os peregrinos de toda a Europa, mas fama não era poder, e Guelmires sabia disso melhor do que ninguém. E havia um problema ainda maior, a 200 quilômetros ao sul: Braga. Braga era a mais antiga sede metropolitana da Península Ibérica, herdeira direta da organização eclesiástica romana, cidade onde os concílios visigóticos tinham acontecido, onde os primeiros bispos da Espanha tinham sido sagrados. Em 1102, enquanto Compostela ostentava ter os restos do apóstolo Tiago, Braga podia contra-argumentar com 4 santos: São Fatuoso, Santa Susana, São Cucufate e São Silvestre. E reivindicava ser a diocese mãe de toda a Igreja Ibérica, a mais antiga, a mais legítima, a que mandava em todas as outras. Se alguém ia liderar a Igreja do Noroeste Ibérico, era Braga, não Santiago. Guelmires tinha clareza sobre uma coisa: não era possível construir um centro de poder religioso com um rival desse tamanho intacto ao lado. E num mundo medieval em que a legitimidade se media em ossos de santos e bulas papais, a batalha não se ganhava com exércitos. Ganhava-se com relíquias, com documentos e com manobras que os seus próprios cronistas chamavam de pias, piedosas, feitas em nome de Deus. Era a forma medieval de dizer: foi um roubo, mas foi um roubo sagrado. O roubo de dezembro de 1102 não foi um impulso. Foi o primeiro movimento calculado de uma estratégia que levaria 20 anos para completar. E a peça que vinha a seguir era a mais importante de todas. Dezembro de 1102. Guelmires chegou a Braga com pretexto legítimo. O Bispado de Santiago tinha direitos sobre algumas igrejas no norte do território portucalense, e a visita pastoral era protocolar. O bispo Guiraldo o recebeu com a hospitalidade que se devia a um colega: jantares, conversas, honras. Enquanto isso, os homens de Guelmires trabalhavam.
Igreja por igreja, foram abrindo os lugares onde os santos estavam sepultados. A história compostelana, a crônica escrita pelos próprios clérigos de Guelmires, reconstituiu a cena. Homens ajoelhados no chão escuro, entre salmos cantados na penumbra, enquanto as piquetas roçavam os sarcófagos. Depois, as relíquias foram camufladas nas bagagens, as pedras recolocadas, como se nada tivesse acontecido. E Guelmires agradeceu a hospitalidade de Giraldo, que, segundo os cronistas, não desconfiou de nada. A partida foi rápida. O grupo tomou caminhos secundários para evitar ser encontrado. No regresso a Santiago, a chegada foi triunfal. Uma multidão esperava às portas da cidade, e as relíquias foram conduzidas à catedral em procissão solene, liderada pelo próprio bispo. Compostela recebia os santos de Braga como se fosse uma conquista militar, porque era em todos os sentidos que importavam. Giraldo percebeu o que tinha acontecido. Protestou ao Papa Pascoal II no início de 1103. O Papa ordenou a devolução. A resposta de Santiago foi o silêncio. Foi a primeira vez, mas não seria a última, em que Guelmires ignorava Roma quando Roma não lhe convinha. As relíquias de São Frutuoso só voltariam a Braga em 1966. As de Santa Susana, São Cucufate e São Silvestre em 1994. 892 anos depois. Numa lógica medieval, relíquias não eram apenas objetos sagrados, eram infraestrutura de poder. Quem tinha os ossos de um santo podia construir uma basílica, atrair peregrinos, cobrar taxas, instalar um culto. Ao retirar São Frutuoso de Braga, Guelmires não roubou apenas uma relíquia, redirecionou uma corrente de devoção, de dinheiro e de legitimidade que antes ia para o sul e passou a ir para o norte, para Santiago. Mas Braga ainda tinha o que nenhuma relíquia conseguia transferir: o título, a legitimidade construída sobre séculos. E enquanto esse título existisse, Santiago seria sempre a segunda. Para resolver isso, Guelmires precisava de algo que não se roubava em silêncio. Precisava de um rei que devesse o trono a Santiago e que usasse esse poder para elevar Compostela acima de Braga de uma vez por todas. Esse rei ainda não existia, mas havia uma criança na corte de Leão, filho da rainha Urraca e do conde de Galiza, que em 1109 herdaria um trono em disputa. E seria nessa disputa que Guelmires encontraria a sua maior oportunidade. Em 1109, o rei Afonso VI de Leão morreu, e tudo o que Guelmires havia construído, a influência, as alianças, o projeto de Santiago como centro do mundo cristão, ficou por um fio. A herdeira era a rainha Urraca. O problema era o homem que ela escolheu para casar, Afonso I de Aragão, chamado o Batalhador. Um casamento que unia dois reinos poderosos e que, pelos termos do contrato, ameaçava retirar do filho de Urraca com o falecido conde de Galiza, o menino Afonso Raimundes, qualquer direito de herdar o trono. A criança tinha 4 anos. Guelmires não era o tutor legal do menino. Esse papel pertencia ao conde Pedro Froilaz de Traba, mas era o arquiteto político da coligação que se formou para protegê-lo. E tinha uma razão que ia muito além da lealdade dinástica. Se Aragão absorvia Leão, o centro de poder cristão deslocava-se para o interior da península, para o leste. Santiago, no extremo atlântico, ficaria na periferia de um reino demasiado grande para precisar dela. A resposta foi a mais audaz da carreira de Guelmires. Em 17 de setembro de 1111, na Catedral de Santiago de Compostela, o bispo Guelmires coroou o menino Afonso Raimundes, rei da Galiza. A criança tinha 6 anos. Foi um ato político com invólucro religioso. Ao ungir o menino na cidade mais sagrada da península, Guelmires ancorava o futuro do poder cristão ibérico e da própria Santiago a Galiza, e não a Aragão. A reação foi imediata. O batalhador derrotou os partidários de Afonso Raimundes em Vila Dangos, nesse mesmo ano de 1111. Entre os que combateram do lado do batalhador estava Dom Henrique de Borgonha, o conde borgonhês que governava o condado portucalense a sul do rio Minho, tio do menino coroado, e pai de um filho de 2 anos chamado Afonso Henriques. Naquele momento, ninguém imaginava o que esse filho viria a construir.
Guilmires e o menino conseguiram escapar do campo de Viladangos e refugiaram-se em Santiago de Compostela. A aposta não estava perdida, estava apenas adiada. Em 1120, o Papa Calixto II, irmão do falecido Conde Raimundo de Borgonha e, portanto, tio do próprio Afonso Raimundes, elevou Santiago ao estatuto de arcebispado e nomeou Guilmires arcebispo e legado pontifício. Em 1124, foi o próprio arcebispo Guilmires armou cavaleiro o jovem Afonso Raimundes na Catedral de Santiago, consagrando publicamente a aliança entre os dois. E em 1126, com a morte de Urraca, o pupilo subiu ao trono de Leão como Afonso VII, levando consigo a Galiza, presa definitivamente à órbita imperial leonesa. Guilmires tinha conseguido o que queria. A Galiza estava amarrada a Leão. Santiago era arcebispado metropolitano. O menino que ele coroara tornava-se imperador. Mas ao norte do Rio Minho, naquele mesmo ano de 1128, um jovem de 18 anos chamado Afonso Henriques foi à guerra contra a própria mãe. E o arcebispo Guilmires, tão preocupado em garantir que a Galiza olhava para o norte, não percebeu a tempo o que estava a nascer no sul. Guilmires passou a vida construindo a maior estrutura de poder religioso da Península Ibérica, e enquanto o fazia, ajudou sem querer a criar as condições para que Portugal existisse. Então, eu pergunto a você, que está assistindo esse vídeo, Guilmires agiu por fé, por ambição ou pelos dois ao mesmo tempo? Deixe sua opinião nos comentários. Cada movimento que Guilmires fez para amarrar a Galiza a Leão empurrou o condado portucalense na direção oposta. Quando Dona Teresa, mãe de Afonso Henriques, se aliou à nobreza galega e cedeu influência aos condes de Trava, a mesma família que servia aos interesses de Guilmires, a nobreza portucalense respondeu com uma rejeição que era simultaneamente política e identitária. O arcebispo de Braga estava tão alarmado com as pretensões de Santiago sobre o seu território que se tornou um dos pilares do projeto de independência portuguesa, usando toda sua influência eclesiástica ao lado de Afonso Henriques. A igreja que Guilmires quis subordinar tornou-se a espinha dorsal do reino que ele queria evitar. Em 1128, na Batalha de São Mamede, Afonso Henriques pegou na espada contra a própria mãe, expulsou os nobres galegos que dominavam a corte portucalense e assumiu o controle do condado. 4 anos depois, com Guilmires ainda vivo, proclamou-se príncipe de Portugal em documentos oficiais. Em 1139, depois de esmagar um exército muçulmano em Ourique, foi aclamado rei pelos seus próprios soldados em pleno campo de batalha. Guilmires ainda respirava e ainda tinha forças para uma última jogada. Marchou ao lado de Afonso VII na invasão de 1140, a campanha em que o exército leonês cruzou o rio Minho, arrasou vilas e castelos portugueses e tentou forçar Afonso Henriques a render-se. O arcebispo que em 1111 tinha sido derrotado pelo pai, Dom Henrique de Borgonha, marchava agora contra o filho, e voltou sem ter conseguido nada. Afonso Henriques não recuou. Se quiser saber como Portugal sobreviveu a essa invasão, temos um vídeo completo sobre o ano de 1140 aqui no canal. O link está no card acima e na descrição. Em 1143, pelo Acordo de Zamora, Afonso VII reconheceu Portugal como reino independente. O rio Minho tornou-se fronteira permanente. A Galiza ficou a norte, integrada para sempre no espaço leonês que Guilmires tanto trabalhou para construir. Portugal foi para o sul e fez algo que Guilmires reconheceria imediatamente. Afonso Henriques declarou-se vassalo direto do Papa, ignorando qualquer rei intermediário. Era exatamente o mesmo movimento que Guilmires fizera décadas antes, para colocar Santiago acima de qualquer rival ibérico. Ir buscar a Roma, uma legitimidade que nenhum rei podia contestar. Afonso Henriques não aprendeu esse método com Guilmires diretamente, mas viveu as consequências dele a vida toda e percebeu, melhor do que ninguém, como funcionava. Usou as mesmas ferramentas e construiu o oposto do que Guilmires queria. E Guilmires? O pupilo que ajudara a coroar virou-se contra ele, exigindo contribuições crescentes ao arcebispado, isolando-o progressivamente da corte. O homem mais poderoso da Igreja Ibérica
morreu por volta de 1139 ou 1140. As fontes históricas não registram sequer a data exata. Esquecido pelo rei que criou, ignorado pelo reino que não conseguiu travar. Guelmíris construiu Santiago, amarrou a Galiza a Leão e, sem perceber, ajudou a criar o único reino que nunca quis que existisse. Diego Guelmíris morreu sem perceber o que havia feito. Construiu Santiago de Compostela como centro do mundo cristão ocidental. Coroou um imperador. Humilhou Braga. Amarrou a Galiza a Leão com bulas, relíquias e cerimônias que ainda hoje definem o mapa da Península Ibérica. Foi, por qualquer medida objetiva, um dos homens mais poderosos do século XII. E mesmo assim, falhou no que mais queria. Porque enquanto ele olhava para Roma, para Leão, para o trono do seu pupilo, a sul do rio Minho, uma nobreza que recusava ser governada de longe, construía algo diferente. Não um projeto imperial, não uma ambição de primazia. Algo mais difícil de definir e mais difícil de destruir. Uma identidade própria. Uma vontade de existir nos próprios termos. Não foi um milagre ou o destino. Foi escolha, feita por homens e mulheres que decidiram repetidamente que preferiam um reino incerto a uma província segura. Que preferiram lutar a sul contra os muçulmanos, a disputar poder a norte com primos e tios que nunca os reconheceriam como iguais. Que construíram alianças com Roma diretamente, copiando exatamente o manual de Guelmíris, mas para si próprios. O principal mediador que levou ao reconhecimento formal de Portugal em 1143 foi o arcebispo de Braga, Dom João Peculiar, amigo pessoal de Afonso Henriques, que usou toda a sua influência como primaz para garantir a independência do reino. A cidade que Guelmíris tentou subordinar foi a cidade cujo arcebispo garantiu que Portugal existisse como reino reconhecido. É um padrão que atravessa a história portuguesa. Uma tendência de encontrar o próprio caminho quando as circunstâncias apontam para outro lado. Para usar as regras do adversário com mais habilidade do que ele. Para transformar a margem em centro. Portugal não nasceu apesar de Guelmíris. Nasceu em parte por causa dele, porque a pressão que ele exerceu criou a resistência que fundou um país. Esse DNA não desapareceu com o século XII. Está nas caravelas que saíram para mares que ninguém havia mapeado. Está nos tratados negociados em Roma, enquanto reis maiores disputavam em campo aberto. Está na língua que Guelmíris nunca conseguiu subordinar, e que hoje é falada por mais de 250 milhões de pessoas em 4 continentes. O rio Minho é uma fronteira, mas a história que corre por baixo dele não respeita linhas desenhadas por bispos. E é por isso que estas histórias importam, porque conhecer de onde viemos é a única forma de perceber com clareza o que somos. Se você chegou ao fim deste vídeo, já sabe que a história de Portugal não começa em 1143. Começa muito antes, em escolhas que ninguém conseguiu travar. E se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos sobre a história de Portugal. E deixe o seu like, para que esse vídeo seja entregue a mais pessoas. Até o próximo vídeo.